Bom dia, gente! Então, só para a gente reforçar o que nós vimos agora pela manhã, nós entramos com o conteúdo de História e Geografia, da Rua ao Quarteirão. Inicia lá na página 97, certo? Então, nós temos ali a imagem de uma pintura de Cândido Portinari, que está retratando uma imagem de uma rua e como ela era na época que ele pintou esse quadro, que foi em 1932. Então, aqui está a biografia do Cândido e dizendo as informações, o porquê que ele se tornou um pintor tão famoso, né? E ressaltar que ele é brasileiro. Bem, então a pergunta número 1 está relacionada à pintura e é uma resposta pessoal. Cada aluno deu a sua resposta, certo? O título do quadro. O número 2 são as características da rua onde as crianças estão brincando. Então, eles observaram e deram as suas características também. Aqui eu coloquei algumas para orientar. Então, a rua é de terra, com pouco movimento, não há prédios, apenas casas e uma igreja. E as crianças conseguem brincar tranquilamente ali. Aí na próxima página está retratando as ruas e avenidas. Então nós temos a diferença entre elas, ruas e avenidas, elas possuem diferença, sendo que as ruas são mais estreitas, geralmente elas são com menos movimento, né? Não que elas não tenham movimento, mas o fluxo de pessoas e de carro é um pouco menor do que uma avenida. A avenida, ela geralmente vai passar por vai estar em um longo período, um longo percurso dentro da cidade, certo? Bem, a atividade número 1, então, é para a gente observar as imagens e escrever sobre a pavimentação, o tipo, né? O movimento de pessoas e de veículos, a presença de vegetação, se há vegetação ou não, e as construções que estão ali margeando essas imagens. Só reforçando que pavimentação é o revestimento do chão, da rua, se é de asfalto, se é de paralelepípedo, se é de terra, né? Então, veja lá. Na imagem 1, nós temos a pavimentação com paralelepípedo. Aparentemente, com pouco movimento. Tem árvores e canteiros e as construções que predominam são casas. Na imagem 2, é uma avenida. Então, é asfaltada, tem uma pavimentação em asfalto. Tem muito movimento, então o fluxo de carros e de pessoas é grande. Não possui vegetação aparente e sem construções também. A imagem 3 é uma imagem que provavelmente seja do interior e nós temos a rua que é feita de terra, né? Não tem nenhuma pavimentação específica além do chão batido, tem pouco movimento, possui vegetação, então tem árvores e as construções o que predominam são casas. Provavelmente é um bairro, né? Uma rua presente dentro de um bairro. Bem, dando continuidade, então, nós vamos notar que... desculpa, tem a número 2. É que a prof acabou esquecendo de colocar o número 2. Então, o que a gente pode observar sobre as imagens que nós vimos ali? Que as avenidas são mais movimentadas, as ruas elas vão possuir mais vegetação e construções, tá? As avenidas, elas até podem ter essas construções, mas não é em maior intensidade, digamos assim, né? O número é menor do que as construções presentes nas margens das ruas. Bem, aí nós entramos no assunto sobre as mudanças que as ruas elas mostram, né? Então, nós temos aqui a mesma avenida em momentos diferentes, uma em 1907 e outra em 2009, e nós conseguimos observar algumas modificações, certo? E nós vamos entender agora o porquê que ocorrem essas mudanças. Então, fazendo a atividade 2, nós temos que responder lá, que é para observar as imagens e responder o que se pede. Letra A. Quantos anos se passaram entre as duas imagens? Então, fazendo uma continha de subtração, entre 2009 e 1907, se passaram 2 anos. Letra B. O que mudou nessa avenida? As construções, o fluxo e os meios de transporte, o tipo de pavimentação, né? O estilo de vida também pode ser colocado, porque as pessoas vão mudando e vão tendo as suas preferências modificadas, e tudo isso se dá por N motivos, que nós já vamos ver o porquê.
E o que permaneceu? Então, o que permaneceu foram poucos prédios. Por quê? Como eu disse, o estilo de vida muda, então as necessidades elas mudam também. Então, aquelas casas, os casarões que tinham os jardins grandes, já não são tão úteis nos tempos atuais. Então, eles acabam dando espaço para prédios, para shoppings e assim por diante. Por que essas avenidas, por que essa avenida mudou tanto, mas por que as avenidas elas vão mudando ao longo do tempo? Aqui eu coloquei duas hipóteses. Devido às novas tecnologias, o aumento da população, pode-se pôr também devido ao estilo de vida, né? Então, tudo isso vai fazer com que as paisagens vão se modificando. Bem, então aqui na próxima página, na 102, tem um texto explicando por que essas ruas mudam, por que essas avenidas mudam, e resumindo isso que a prof acabou de falar. Devido ao crescimento da população, do modo de vida, o avanço da tecnologia, as necessidades, então, se tem um aumento populacional, se tem mais necessidade de ter mais veículos, né? E assim por diante. Bem, gente, para fazer a atividade 3, nós precisamos entender uma coisa. Estas imagens, elas estão refletindo aqui, estão destacando para nós o formato dos quarteirões. O que é um quarteirão? Então, um quarteirão é um conjunto de ruas e construções que são formadas dentro de um bairro, tá? E a gente pode ver que o formato e o tamanho não é igual para todos os bairros. Então, o que vai se delimitar um quarteirão, tudo vai depender de como foi formado aquele bairro, de como foi formada aquela cidade, né? Não é um padrão, certo? Então, observando as imagens, nós temos que responder as questões. Com base na observação que você fez das imagens, como você explicaria o que é um quarteirão? Então, um quarteirão é um conjunto de ruas e construções. O que você observou sobre o formato dos quarteirões? Que eles podem ser de formatos diferentes. Isso também reflete em relação ao tamanho. Nem todos os quarteirões possuem o mesmo tamanho, certo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, o prof está à disposição, tá? Alguma dúvida em relação à tarefa, vocês marquem, por favor, que a prof vai estar auxiliando vocês, tá bem?